E aí, confeiteira, tudo bom com você? Hoje vamos falar sobre a diferença entre a massa amanteigada e massa chiffon. Será que você sabe qual é a melhor? Ou será que existe? Vamos ver. Seja bem-vindo a mais um vídeo, e esse vídeo é sobre massas, agora sobre duas massas que são muito usadas. E antes de eu começar a falar sobre, você já sabe, né, gente? Por favor, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha, ativa o sininho para você não perder nada e segue a gente lá no nosso Instagram, @ladindaoficial. Beleza? Tudo certo. Agora que você já fez tudo isso, a tarefa de casa, vamos começar aqui a falar sobre essas massas. A massa amanteigada e a massa chiffon. Renato só trouxe um trisco de massa. Foi! Eu queria trazer só para vocês verem ela bem dentro. Então vamos lá. Mentira, porque na hora que cortei ela ficou esquisita, né? A verdade é essa. E aí eu tive que cortar mais e acabou ficando fina. Pronto, falei. Besteira. Mas vamos lá. Aqui nós temos a massa chiffon. Normalmente, gente, a massa chiffon, ela vai ser uma massa mais fofa, né? Ó, se você observar, ela vai ser até uma massa mais fofinha. Essa massa é uma massa do método espumoso, certo? É da mesma família do pão de ló, só que ela leva óleo. Então, normalmente, ela é aquela massinha que nós temos algumas formas de bater, tá? A massa chiffon a gente pode bater ela como? Pode começar batendo ovos com açúcar e ganhar volume, depois a gente vai adicionando óleo para emulsionar, né? E depois que tudo homogeniza, a gente vai colocando a farinha com o líquido, certo? Beleza. Os secos com o líquido, né? Intercalando. É uma forma de fazer. Outra forma também da massa chiffon, essa aqui é um estilo de massa chiffon. Tem outro estilo de massa chiffon que parece uma nuvem, que ela é muito levinha, que derrete na boca, que geralmente a gente não consegue nem fazer bolo de camadas, assim, que eu falo, recheado, com 3 camadas de recheio, por exemplo, porque ela é muito levinha. Tá? E aí nesse caso vai depender da receita, mas normalmente você bate as gemas primeiro com o açúcar, adiciona o leite, adiciona o óleo, adiciona o leite, nananana, e bate as claras em neve, faz um merengue com as claras, né? Adiciona o açúcar, ou seja, você bate em 2 partes, depois você junta esses 2, ok? É outra forma de você fazer, certo? E a massa chiffon, ela tem essas variações. Essa daqui eu bati açúcar com os ovos inteiros, volume, depois coloquei o óleo, depois fui colocando o resto dos ingredientes, como eu falei, certo? E ela fica uma massa mais estruturada realmente. E assim, por ser uma massa do método espumoso, ela vai ser uma massa mais esponjosa mesmo, tá? Porque a gente chama método espumoso ou esponjoso. Então vai ser uma massa mais esponjosinha, vai entrar mais líquido, por exemplo, porém, contudo, todavia, entretanto, ela é um pouco menos estruturada, sim, do que, por exemplo, a nossa querida massa amanteigada, que já eu vou falar sobre ela. Eu falo querida porque é a massa que eu uso, então é a massa que eu amo. É por isso que eu digo querida, amada, idolatrada. Porque é uma massa muito estruturada. Mas eu também gosto muito da chiffon. E por levar óleo na geladeira, ela não vai perder essa umidade, ela não vai perder a textura. A massa chiffon é a minha segunda massa preferida, tá? Amo de paixão, certo? Agora vamos para a amanteigada. A amanteigada é uma massa do método cremoso. É aquela massa que o início da nossa receita é sempre bata a manteiga junto com açúcar, faz um creme branco maravilhoso, adiciona os ovos ou só as gemas. Você pode sim colocar nesse método até as claras em neve, mas aí é outra coisa. Vamos falar do clássico, que é colocando os ovos inteiros, depois homogeniza. Depois adiciona os secos intercalando com os líquidos, tudo certo. A forma clássica de fazer, né? E aqui a gente vai ter uma massa mais densa, né? Diferente dessa que é mais leve, aqui a gente vai ter uma massa mais densa, que a própria estrutura dela, ó,
Até tocando você vê. Ela não é aquela massa fofona. Até porque ela é estruturada. Então a massa, para ela ser mais estruturada, ela não pode ser aquela massa super levinha. Ela não é. Ela é uma massa mais estruturada. Porém, com certeza, se a gente for comparar óleo com manteiga, é claro que o sabor da manteiga, ele se sobressai muito mais. Então a massa amanteigada, ela tem essa vantagem de ter aquele sabor maravilhoso. E é uma massa que, apesar de ser uma massa mais densa, né, que a gente chama, esse nome densa acaba, é assim, meio que assustando algumas pessoas, mas não é isso. Quando a gente fala densa, a gente quer dizer uma massa mais pesada mesmo, mais estruturada. Mas, por levar manteiga, ela se torna, assim, uma massa mais saborosa. Mas, apesar de ser densa, ela é uma massa, assim, que desmancha na boca. Ela é muito boa. Não tirando os méritos da nossa massa chiffon de óleo, tá? Que a gente sabe que é saborosa também, mas claro que a manteiga, ela dá um sabor inigualável. Então, essa massa é uma massa mega estruturada. Se for para você escolher uma massa para você fazer bolos altos, estruturados, com várias camadas de recheio, eu diria a você que a massa amanteigada é disparadamente a massa mais estruturada, a que vai te dar mais segurança na hora de você dormir tranquilo. E, gente, tem uma diquinha para dar, né? A gente sempre fala assim, massas densas, recheios mais densos, massas leves, recheios mais leves. É uma regrinha que a gente pode utilizar. Mas existem algumas exceções, claro, toda regra tem uma exceção, né? Que aí a gente pode utilizar uma cinta de contenção bem estruturada, na massa amanteigada, para a gente utilizar alguns recheios um pouco mais leves. Mas a gente não deve utilizar recheios muito leves, como aqueles mousses muito leves, para uma massa amanteigada. Até por ela ser mais densa, essa questão mesmo da gravidade, né? Imagina, você coloca uma massa densa embaixo e outra massa mais densa, né? Uma massa amanteigada em cima, que são mais pesadas. E um recheio bem leve no meio. O que é que ele vai tender a fazer o quê? Ele vai querer ir embora, ele vai querer expandir. Não aguenta esse peso. Super normal. Então, por isso que a gente não indica. Sempre muito melhor você usar mais estrutura. E se você coloca numa massa muito leve, tá? Um recheio muito pesado, corre o risco desse bolo meio que estufar. Não sei se vocês estão entendendo. Mas depende muito, tá? Presta bem atenção no que eu vou dizer. Existem massas e massas, receitas e receitas. Tem chiffon que é super estruturada, outras não. Vai depender muito da forma que você também está batendo a sua massa. Como eu já falei até inicialmente. Existe até pão de ló que é super estruturado, de verdade. Então depende muito da sua receita. Mas se você realmente for me perguntar, Hannah, eu só quero escolher uma massa, eu quero que ela seja bem estruturada para aguentar tudo e seja saborosa ao mesmo tempo, eu diria, usa a massa amanteigada que você não vai ter dor de cabeça. Então, gente, a diferença básica é essa, tá? São duas massas maravilhosas, eu trouxe as maravilhosas, no plural, eu trouxe realmente as duas porque são primeiro e segundo lugar para mim, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha tirado alguma dúvida aí que tinha aí na cabecinha de vocês e que eu tenha somado um pouco, claro. E antes de ir embora, curte, se inscreve, compartilha, faz tudo aquilo que vocês já sabem, e ainda segue a gente lá no @ladindaoficial, que vocês também já sabem. Então, um beijo no coração de vocês e até os próximos vídeos. Beijão!